Olá, sou Manuel Fernandes da Costa Neto, graduando em fase de conclusão do curso de enfermagem da Faculdade Pitágoras, na modalidade presencial do Polo de São Luís. Apresentarei o trabalho de conclusão de curso, intitulado O Papel do Enfermeiro frente a adolescentes portadores da Síndrome de Borderline, o qual foi escrito sobre a orientação da professora Natália Fábio. O transtorno de borderline surge como categoria diagnóstica utilizada de um modo mais amplo na clínica psiquiátrica e psicanalítica no princípio da década de 50. A noção de borderline constitui-se inicialmente como uma entidade vaga e imprecisa, que compreende sintomas que se estendem desde o espectro neurótico, passando pelos distúrbios de personalidade até o espectro psicótico. O transtorno de personalidade borderline refere-se a um transtorno que afeta seriamente a vida das pessoas que são acometidas, causando prejuízos significativos tanto ao indivíduo com borderline como às pessoas em sua volta. Com a influência das aulas ao longo do curso, pude perceber uma problemática central que muito me preocupa, pois o conceito atual de borderline foi aquele formulado inicialmente para a classificação norte-americana das doenças mentais de 1980, o DMS-3-2. Nesse sistema diagnóstico, a síndrome borderline deixa de ser uma acepção relativamente vaga de estados intermediários neuropsicose, para ser um distúrbio seriamente específico de personalidade, no qual comportamentos impulsivos, autolesivos, sofrimento de vazio interno e defesas egóicas muito primitivos seriam predominantes. Logo, o problema dessa pesquisa ressalva de que forma o profissional de enfermagem poderá prevenir e tratar os adolescentes portadores da síndrome de borderline. Podemos dizer que a relevância deste trabalho destaca o papel do enfermeiro a adolescentes portadores de borderline e que a importância do tema vem ganhando popularidade e também uma maior precisão. Além disso, a síndrome borderline tem sido estudada de forma mais crescente por clínicos e pesquisadores. A partir dessas questões, podemos dizer que o objetivo principal desse estudo buscou compreender a assistência de enfermagem em adolescentes portadores da síndrome. Cabe ressaltar aqui a importância desse objetivo. Uma das tarefas importantes dessa pesquisa foi estudar a síndrome de borderline, discutir o acolhimento e relacionamento terapêutico como instrumentos para fortalecimento de vínculo e descrever dificuldades que a enfermagem enfrenta para lidar com adolescentes com a síndrome de borderline. No tocante, a fundamentação teórica foi necessária discorrer sobre as contribuições de autores que descrevem a síndrome de borderline, onde no decorrer da história a nomenclatura borderline surgiu como externo nos anos 40, porém eu mesmo incluiu entre as neuroses. Heisenberg compreende o pensamento de Bergeret e afirmou que Einstein, em 1949, foi quem agrupou as patologias citadas sob o vocábulo borderline. Como se pode observar, não é fácil de definir borderline, porém é necessário que se considere que existe uma singularidade do indivíduo e dessa forma deve-se tomar cuidado para que não se cometam generalizações, mesmo quando ocorrer casos que possam ser tratados com a teoria. É possível afirmar que diversas foram as tentativas para que houvesse a definição dos transtornos que de alguma maneira não houve enquadramento das psicoses até então conhecidas, e nem nas neuroses, uma vez que a sintomatologia era específica e dessa forma houve a exclusão da esquizotinia, a personalidade psicótica, a psicopata, personalidade com si, esquizoidia, pré-psicose, personalidade everfrênica, psicose marginais, paranoia sensitiva, certas personalidades perversas, falso self e neurose de caráter. Portanto, os autores afirmam que existem dois instintos, o do nascer e o do morrer, sendo que o instinto da vida busca que o indivíduo sobreviva e dessa forma possa satisfazer todas as suas necessidades básicas. Este instinto busca que haja um crescimento e dessa forma se desenvolva, afetando de maneira intrínseca a energia psíquica, sendo manifestada através da libido. Já o instinto de morte se caracteriza por ser um desejo que existe no subconsciente de morrer, que todos os indivíduos possuem. Afirmou-se dessa forma que o instinto da morte é agressivo, sendo direcionado a fatores extrínsecos. Também foi importante discutir o acolhimento e relacionamento terapêutico como instrumentos para o fortalecimento de vínculo com os adolescentes.
Tal transtorno é constituído por possuir uma impulsividade e instabilidade em todo e qualquer relacionamento, além de interferir na autoimagem e nos afetos. Os indivíduos com esses transtornos apresentam comumente comportamentos autodestrutivos, como cortar, arranhar e queimar o próprio corpo, além, claro, das tentativas de suicídio. Muitas destas tentativas são, de certa forma, maneiras de fazer que se note o sofrimento emocional que o adolescente está vivenciando e não se pode se configurar como atitudes em retirar a própria vida de maneira intencional. Porém, aproximadamente 10% das tentativas de automutilação acabam em suicídio. Em alguns casos, muitas das vezes, os adolescentes com tal transtorno são hospitalizados. Sobre os cuidados de enfermagem, quando relacionados ao emprego das terapias medicamentosas, os profissionais de enfermagem relataram que sempre utilizam tal ferramenta, principalmente no início da internação, como forma de contribuir o usuário, uma vez que nos primeiros dias de internação o usuário pode apresentar agressividade, psicomotoras, heteroagressividades e autoagressividade, podendo colocar em risco outros usuários, a si mesmo e os profissionais. Nesses casos, as medicações são preparadas e administradas de acordo com o que foi prescrito pelo médico. É necessário que haja o acolhimento, que envolve escutar as necessidades que, de certa forma, são relatadas nas diferentes fases da vida e se caracteriza por ser uma ferramenta necessária para que as equipes que atuam na saúde mental possam ter uma oportunidade em formar e fortalecer vínculos, afirmando-se que não é só o falar, mas também o ouvir, se baseando em um exercício que envolve todos os sentidos, podendo ir, em alguns casos, além da fala. Essa construção ocorre quando o adolescente com algum transtorno mental possui a liberdade em expressar seus sentimentos, sempre sem se preocupar com a opinião alheia. Dessa forma, percebeu-se o quão é necessário a implementação de terapias associadas ao cuidar e de todo o processo de enfermagem em adolescentes portadores do transtorno de borderline. Porém, além do saber, existem dificuldades que são encontradas no dia a dia pelos profissionais de enfermagem para poder lidar com esses adolescentes. Ainda foi possível descrever nessa pesquisa as dificuldades que a enfermagem enfrenta para lidar com adolescentes com a síndrome de borderline. Os profissionais de enfermagem cuidam de pessoas com transtorno de personalidade. Alguns estudos contribuíram para a reflexão e apoio dos profissionais que atuam na área, identificando potencialidades e fragilidades no cuidado e as possíveis intervenções para a sua efetividade. Considerou-se que a centralização das ações educativas na prática profissional do enfermeiro, pressupondo um referencial teórico e filosófico, para que houvesse uma compreensão a partir de todo o contexto político, socioeconômico e cultural do ser humano, e neste contexto trazendo possibilidade em ofertar o cuidado integral e de qualidade, pautado em tecnologias alternativas disponíveis e, sobretudo, éticas. Baseado nisso, percebeu-se que profissionais de enfermagem relatam dificuldades no ambiente de trabalho, quando visam estabelecer relacionamentos terapêuticos com o usuário. Observa-se que se faz necessário ser flexível e paciente para saber lidar com as diversas situações que podem ocorrer durante as internações, pois as peculiaridades de cada indivíduo com transtorno de personalidade podem dificultar a relação de confiança entre o grupo e a equipe. Percebeu-se também que pelas falas dos profissionais, algumas vezes os mesmos se sentem inseguros e não sabem como agir frente a uma instabilidade do usuário com transtorno de personalidade. Para que haja promoção integral da assistência ofertadas aos adolescentes com transtorno de personalidade, além de acolher, é necessário que se realize uma escuta qualificada. Ela é essencial para o respeito das singularidades e diversidades entre quem cuida e quem é cuidado. E quando não realizada, pode aumentar a vulnerabilidade e, dessa forma, os riscos ao adolescente com transtorno de personalidade. Como metodologia de pesquisa, nos valemos da revisão bibliográfica desenvolvida por base nos autores Regenberg e Freire, por meio de consultas a livros, artigos, sites confiáveis.
foi realizada a leitura qualificada e analítica de forma que as teorias levantadas conduzam à obtenção da resposta ao problema de pesquisa apresentado. Tecerei agora algumas das considerações sobre esta pesquisa. O trabalho desenvolvido proporcionou alcançar o objetivo proposto com base nas pesquisas bibliográficas sobre o tema e compreender de que forma a enfermagem oferta ao cuidar em indivíduos portadores de transtorno de personalidade borderline. Dificuldades foram reconhecidas, assim como observou certos preconceitos e a ausência do conhecimento adequado para com o cuidado com indivíduos com esse transtorno. A partir dos autores pesquisados, foi possível refletir sobre o quão necessário é o diálogo, uma vez que é durante a comunicação entre o usuário e os profissionais, de forma a promover a empatia, a amorosidade entre ambos durante o contexto da saúde mental. Falar sobre o transtorno de personalidade borderline se faz necessário uma vez que se trata de um tema não tão discutido e pesquisado, muito mais quando se trata de adolescentes. Observou-se que o cuidado dos profissionais de enfermagem ao indivíduo portador do transtorno de personalidade possui ênfase no despreparo dos profissionais que atuam na área e, dessa forma, contribui para um cuidado distante da ética e do senso crítico. A ausência de uma escuta qualificada e de outros recursos terapêuticos para que se oferte um cuidado de enfermagem com embasamento científico, além disso, sugere-se que se realizem pesquisas com foco nos familiares desses indivíduos com o transtorno de borderline, uma vez que há necessidade de explorar todo o contexto familiar durante o processo do cuidado. Finalizo aqui minha apresentação, concluindo que a partir dessa pesquisa de revisão literária é possível afirmar que, para os estudos futuros, são recomendadas pesquisas mais aprofundadas relacionadas ao transtorno de personalidade borderline, uma vez que se trata de um tema pouco discutido e pesquisado, devido ao preconceito tanto da sociedade quanto do âmbito acadêmico, e em compreender os cenários de cuidado do profissional de enfermagem frente ao indivíduo portador de borderline, que acontece por causa do despreparo de profissionais que atuam na área. É isso. Muito obrigado.